Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On, hoje para falar de vida. Convidamos o professor Antônio Sérgio Quimos Braz, aqui da UFBC. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e cito talvez Darwin na história da humanidade e dos animais também. Aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFBC também, e para mim a vida é uma maneira elegante do universo armazenar e transmitir informação. Eu sou a Beatriz, aluna de computação aqui da UFBC, e para mim, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Eu sou o Arthur, aluno de física da UFBC, e como diria Schrödinger, aquele mesmo do gato, a vida é a maior obra já construída pelas leis do universo. Hoje a gente tem o prazer aqui de ter a pauta da Beatriz Yodak. Beatriz, fala um pouquinho pra gente do nosso convidado. Hoje a gente recebe o professor Antônio Sérgio Quimos Braz. O Antônio ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa em 1995, mestrado em fitopatologia pela mesma universidade em 1998 e doutorado em ciências biológicas genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004. Ele foi bolsista de pós-doutorado no Departamento de Genética da Unesp de Botucatu entre 2005 e 2008 e atualmente é professor de genética molecular e genômica na Universidade Federal do ABC. Hoje ele atua principalmente nos temas de evolução molecular, modelagem molecular e biologia molecular estrutural. Uma pequena colinha do Lattes. Bem-vindo, professor Antônio, muito obrigado. Obrigado, Beatriz, por ter trabalhado nessa pauta. A gente gosta sempre de começar o programa falando da história de vida do pesquisador antes do começar o Lattes, né? A gente tem uma história pregressa ao Lattes. Da onde que o professor é? O que te estimulou a ser cientista, a trabalhar com genética molecular? Obrigado pelo convite, antes de tudo, né? Eu nasci em Teresópolis, no estado do Rio, né? Uma área bastante montanha, bastante floresta, essas coisas, né? É uma cidade, assim, com grandes pretensões assim, intelectuais, né? Mas tinha uma biblioteca interessante. Mas a primeira vez que me despertou essa coisa científica, é meio clássico, acho que quase todo mundo da minha geração, foi o programa do Carl Sagan, né? Cosmos. Isso aí foi uma coisa que a gente ficava vendo ou de manhã muito cedo, que passava na Globo, ou de madrugada, assim. Aí depois eu consegui achar alguns livros dele, tipo Dragões do Éden, na biblioteca da minha cidade. Depois descobri os livros do Isaac Asimov, do Arthur Clarke, essas coisas, e isso acabou me influenciando para ir nessa área. Então, desde que eu entrei na universidade, mais que eu tenha feito agronomia, que às vezes as pessoas acham um pouco estranho, mas eu já quis ir para agronomia em Viçosa porque é uma área mais voltada para pesquisa, né? Eu sempre achei interessante a parte de genética de planta, essas coisas, e eu tinha esse conhecimento, e que em Viçosa o pessoal trabalhava bem com isso. Então, eu fui meio focando nisso aí. Quando eu já estava no ensino médio, eu já estava bastante interessado nesse tipo de assunto, né? Até por conta de um estágio que eu fiz com uma empresa que trabalhava com clonagem de plantas. Aí eu conheci um pessoal de lá e fui pra lá. Mas eu acho que a grande influência mesmo foi o Cosmos do Carl Sagan, né? Que me deixou bastante animado com essas coisas. E os livros, assim, que eu li, né? Isso antes de entrar na área acadêmica, né? Agora, já na faculdade, né, teve um professor que eu fiz a iniciação científica, né, o professor Murilo, que ele gostava muito de mostrar como foram os experimentos, assim, né, de virologia, coisas dessa área, assim, como o cara fez para descobrir qual era o primeiro vírus, como é que fez não sei o quê, toda a parte experimental, assim, ele era bem descrito, fazia a gente pensar em como chegava às conclusões. Então era uma coisa quase como se fosse uma história assim de biologia molecular, virologia descoberta, né? Então eu achei bem interessante isso me atraiu e eu comecei a fazer iniciação científica com ele. Então isso foi uma coisa que me levou assim para, digamos assim, para a área científica, né? Assim, essa área mais de biologia molecular e coisas desse tipo. Origem familiar, assim, tem alguém da área? Pai, mãe, avós, algum parente que foi professor? Não, eu sou meio ponto fora da curva, assim. Minha família, ninguém tinha feito faculdade, não. Eu não sou de família rica, né? Na verdade, se bobear, acho que eu fui o primeiro da minha família a fazer, principalmente federal. Eu também fiz colégio público, não era um colégio muito bom também. Eu fui o único que passou também, né? Então era meio... O pessoal falava que nem ia passar, então quando eu fiz, na época era vestibular, eu fiz só pra Viçosa, só pra ver como é que era, e aí eu fiquei até surpreso, assim, que eu passei bem. Porque eu não tinha ideia, eu não fiz cursinho, eu achei que não tinha chance, né? Mas de qualquer jeito,
gente tem um choque quando você vai para a universidade, aí você vê que você empaca nas matérias iniciais, né? Mas era uma questão de que faltava a base do ensino médio e tal. Mas no meu caso é que eu sou meio ponto fora na curva. Assim. Então vamos falar um pouco da vida, né, Beatriz? Isso mesmo. Quem somos nós? Como surgimos? O mistério da vida está explicado em um antigo livro de pelo menos 3,5 bilhões de anos, e ainda hoje temos cientistas que trabalham na procura das páginas perdidas. Como definir vida? Qual a diferença e a relação entre nós e uma bactéria? Qual a origem de tudo? Você saberá sobre a vida, evolução e tudo mais dentro de instantes. Mas antes, a nossa vinheta. A matéria orgânica é abundante através do cosmos, produzida pela mesma química em toda parte. Talvez, dado o tempo suficiente, a origem e evolução da vida sejam inevitáveis em todo o mundo agradável. Com certeza, haverá planetas muito hostis à vida. Em outros, ela pode surgir e morrer ou nunca evoluir além de suas formas mais simples. E em alguma pequena fração dos mundos, podem se desenvolver inteligências e civilizações mais avançadas do que as nossas. Toda a vida no nosso planeta está intimamente relacionada. Nós temos uma química orgânica comum e uma herança evolutiva comum. E então os nossos biólogos estão profundamente limitados. Eles estudam uma biologia única, um tema solitário na música da vida. Ô, Antônio, a primeira pergunta aqui pra gente falar sobre vida, todo cientista gosta, antes de começar, não só cientistas, todo mundo gosta de definir o que são as palavras, né? Essa palavra é dificílima, eu acho, de definir. Vida, o que é vida? E toda vida acaba? Primeiro vamos pegar o que é a vida, né? Eu sou muito pragmático nessas coisas, talvez seja porque tenho uma formação mais de engenheiro, né? Que é engenheiro agrônomo, né? Eu já li alguns autores, né? Já vi várias coisas de autores, e às vezes o pessoal fica numa questão, às vezes, muito filosófica, e às vezes a coisa pode ser um pouco mais prática do que a maioria das pessoas imagina. A gente tem que ser um pouco pragmático, porque senão as coisas ficam muito soltas, né? Para definir vida, né, eu gosto de usar uma coisa que o pessoal já adota já há um tempo, né? Tem um pouco da influência do Dawkins e de outros autores, né? Que assim, são 3 características básicas. Uma tem a ver com a parte de reprodução, né? 2 tem a ver com a parte de reprodução, que é a capacidade do organismo fazer autorreplicação. Ele tem que ser capaz de fazer, para ser um organismo vivo, ele tem que ser capaz de fazer uma cópia igual a ele mesmo. Isso é uma coisa fundamental para ser vivo. Ser capacidade de multiplicar, mas não é multiplicar qualquer coisa. Tem que fazer uma cópia idêntica a ele mesmo. Isso pode parecer simples, mas não é. Aí a outra seria uma capacidade de adaptação. Isso tem a ver com a ideia de mutação, né? Quando você faz uma cópia sua, ela não pode ser sempre perfeita. Tem que ter uma pequena chance de sair alguma com uma pequena diferença. Mas daí em diante, essa pequena diferença é herdada pelos filhos, né? Isso é fundamental para o conceito de evolução. E depois, até pegando essas duas, eu gostaria de botar uma frase aqui que eu gosto muito do Teodosio Dobzhansky, que é: nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução, porque essas duas características, essa capacidade de reprodução, essa questão de evoluir, mutação, é fundamental para a vida. Assim. Esses são 2 pontos chaves. Só que para diferenciar isso de vírus, até vírus de computador e coisas assim, a gente precisa de um terceiro ponto, que é a capacidade de fazer metabolismo. E aí, metabolismo geralmente é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, porque ele é um pouco abstrato, assim, que na verdade o metabolismo ele é uma teia de interações. É uma teia de coisas que estão interagindo, fazendo um ciclo, que são coisas que entram dentro de uma célula, saem. É como se o ser vivo, para ser um ser vivo, ele precisasse de ser fechado em termos de organização, né, organizacionais, mas ele tem que ser aberto em termos materiais. Então ele tem que trocar matéria com o universo, né? O ser vivo ele tem que ser como se fosse um universo independente. Um universo fechado em si, assim, digamos, em termos de organização, e ele vai, para manter a entropia dele baixa, né, ele não morrer, ele precisa consumir alguma coisa, e para fazer isso ele acaba aumentando a entropia do universo. Então por isso que é fundamental essa da entropia. Então se você juntar essas 3 coisas, não importa do que seja feito, vai ser considerado ser vivo. E é fundamental ter isso, porque se você ignorar a questão do metabolismo, você, por exemplo, vai considerar vírus vivo. E é difícil você considerar vírus vivo, que algumas pessoas às vezes gostam, porque, por exemplo, grande parte do nosso genoma tem transposons e retrotransposons, que são coisas quase como vírus.
E aí, se você colocar isso como vida, vai ficar uma confusão danada. Ainda tem os plasmídeos, tem uma série de coisas que fica complicado. E eu trato essas coisas mais como o que a gente chama de replicon, ou coisas replicantes, autorreplicadores, que é a ideia do Richard Dawkins, né? Que é uma coisa de entidades que são capazes de autorreplicar. Então, o livro do Richard Dawkins é muito bom, assim, porque ele consegue ajudar a separar essas coisas. É isso que eu queria falar em termos de vida, né? Ela tem que ter essa capacidade de multiplicar, né? Ter a capacidade de evoluir e ter metabolismo. Acho que são 3 coisas básicas, né? Tá claro isso aí? Tá claro as 3 definições. E toda a vida acaba? Tá falando de morte? Isso, toda a vida cessa. Essas 3 condições, em algum momento elas cessam e aquele material deixa de ser vida? Bem, se você rompe a membrana, você acaba com o metabolismo, aí você vai igualar a entropia interna com a entropia do ambiente e você tá morto. Agora, quanto tempo isso dura, não tem um motivo para acabar. Se você for olhar aqui, a gente conhece fungos de 3 mil anos, 5 mil anos, que estão vivos até hoje. Deve ter plantas aí, árvores de também 4 a 5 mil anos vivos ainda. Tem tubarão aí de 400 anos. Não tem um motivo para o ser vivo morrer de fato. Inclusive, eu estava lembrando agora, teve bactérias que estavam esporulando. Isso está comprovado por vários laboratórios. Eles conseguiram reativar bactérias que estavam esporuladas em âmbar e elas tinham 40 milhões de anos. Estavam perfeitamente viáveis. Não existe assim um limite físico para a vida durar. É só uma questão de não romper a integridade. E se você for pensar em termos de reprodução de bactéria, as bactérias, quando ela se divide, ela divide em 2, você não sabe nem quem é mais a mãe e quem é a filha, entendeu? Então, às vezes fica até difícil de saber se elas morreram. Entendeu? Então, uma coisa meio... Às vezes vale para seres multicelulares, mas não para unicelulares. É um pouco complicado. Eu gosto da ideia de pensar que a vida surgiu como uma maneira elegante, digamos assim, do universo de armazenar e transmitir informação. Queria saber se você concorda com isso e se sim, se é uma maneira eficiente. Que a informação, que a vida está ligada à informação, isso eu concordo. É que às vezes eu não tenho essa visão assim de físico de pensar em coisas elegantes, né? Mas eu acho que o que talvez torne a coisa mais elegante tem a ver com a questão de evolução. Às vezes eu tenho que tocar num ponto, né? Às vezes o pessoal fica meio confuso porque quando o pessoal fala de evolução, eles acham que a evolução tende a tornar as coisas mais complexas. Mas as coisas ficam mais complexas por causa da teoria da entropia, né? E a seleção natural, ela basicamente ela destrói o que não funciona. Então ela meio que poda as coisas. A gente pode falar um pouco mais para frente. Então, eu acho que a seleção natural talvez torne as coisas um pouco mais elegantes, né? Porque as coisas surgem, né, mais ou menos assim, do caos, né? Uma coisa meio desorganizada, e por uma questão de competição e outras coisas, a informação que sobra acaba se tornando talvez elegante, do jeito que você está falando aí. Mas o processo de seleção natural é um processo meio que tem a tendência de destruir esse excesso de informação que não funciona. Então, e talvez por isso a vida tenha essa cara mais elegante, assim, por uma questão mais, talvez, de competição. Professor, se você me der licencinha, eu queria perguntar uma coisa que não está na pauta, mas eu percebi que você falou bastante da entropia, que é um conceito físico, né? Como que esse conceito é relevante para a biologia? Como que acontece essa apropriação? Tem 2 aspectos, né, da entropia, né? Quando entrei na UFABC, eu tive a oportunidade de estudar a natureza da informação, né? E aí eu tive como estudar um pouquinho sobre essa ligação entre entropia informacional e entropia física, né? E entropia é uma coisa que se aplica a tudo, né? Então, no caso da vida, é extremamente importante, no caso da própria entropia física e tudo mais, para a própria definição de ser vivo, né, e da questão de metabolismo, é fundamental a ideia de entropia, porque para o organismo se manter, né, a entropia dele tem que ser baixa, né? Ele tem que organizar as coisas. E para fazer isso, obviamente, ele tem que gastar energia, tem que fazer as coisas, e faz isso. E uma coisa curiosa é que algumas moléculas biológicas, elas também fazem isso. Se você pegar uma proteína e aquecer ela vai desnaturar, ela vai perder toda a forma dela. E uma coisa impressionante é que se você abaixar a temperatura, em pouco tempo ela volta para a mesma conformação. É uma coisa meio estranha, assim, porque o número de conformações é absurdamente gigante, assim, demoraria bilhões, trilhões de anos para ela chegar, mas ela chega em alguns segundos. É como se você estivesse vendo um copo todo quebrado se juntando. Isso acontece também às custas do universo. Apesar de o sistema parecer um sistema aberto, né, a proteína só faz isso em solução. Então ela meio que desorganiza a água, ela rouba, digamos assim, a organização da água, ela bagunça as coisas em volta e faz isso aí. Então, algumas moléculas biológicas, como RNA, proteínas, elas imitam isso. Então, a entropia é muito importante para explicar essas questões de auto-organização e tudo mais, que é importante até para explicar a origem da vida. E outra coisa importante da entropia, mas já pensando na entropia informacional, é a questão de quanta informação você precisa para passar adiante. Como o colega que vocês, o Célio, estava falando, da vida ser uma forma de guardar a informação. Então, cada uma das nossas células guarda a informação para fazer todo ser vivo, né? Isso é extremamente importante na hora que o ser vivo vai reproduzir, ele guardar essa informação de como ele é feito para passar adiante. E o que funcionar, digamos assim, que for selecionado, vai seguir adiante. O que não for
seleção natural poda, então por isso talvez gere essa coisa com uma cara mais elegante, digamos assim. Tem esses dois aspectos, né, da entropia. Pelo que eu já estudei, eu não sou físico, né, tanto a entropia física como a informacional, elas têm uma ligação assim, óbvia assim, em termos de conceito, né? Eu acho muito interessante e eu uso bastante isso em vários aspectos, porque a gente precisa saber, né, a quantidade de informação que tem alguma coisa, entender o processo, até a questão de evolução fica mais fácil de entender quando a gente pensa nesse conceito de entropia. Eu uso bastante também. Muito legal, professor. E falando da origem da vida, como é que pode algo complexo como a vida surgir de matéria inanimada, por exemplo, minérios? O que diferencia e como que a vida surge? Aí que tá, a vida não começou complexa, né? Ela provavelmente começou de forma bem simples, né? Uma coisa que a gente consegue observar, né, são moléculas, digamos assim, polímeros, né? Que a gente já sabe hoje em dia que, por exemplo, o Miller fez aquele experimento da atmosfera redutora que produziu aminoácidos, ácidos nucleicos, essas coisas. O pessoal questionou se isso poderia ser via atmosfera primitiva, aí o pessoal começou agora a falar mais de origem vulcânica, né, e de minerais para produzir esses compostos, mas não tem só isso, né? A gente agora observa que em meteoros, cometas, meteoritos, a gente tem uma abundância de moléculas orgânicas, são bem grandes. Né? E a chave para produzir vida, nas primeiras coisas, é justamente essas moléculas orgânicas, se elas conseguem ter um ambiente favorável para formar polímeros. Se você tiver, por exemplo, não ter só nucleotídeos, mas ter ácido nucleico, que são um monte de fitinhas, né? Fazer RNA, todas essas coisas. Talvez a chave para entender a evolução é justamente surgir um ácido nucleico do tipo RNA. RNA é a chave para entender vida, porque os nucleotídeos, né, que é feito RNA, você encontra eles por aí no espaço, você pode encontrar ali perto dos leitos de vulcão submarino e todas essas coisas. E se eles estiverem perto da superfície de alguns minerais, eles acabam se polimerizando, eles ficam juntos na superfície de argila e coisas assim, e eles acabam fazendo polímeros, né? E uma coisa muito legal é que o RNA ele consegue fazer duas coisas, né? As duas coisas as três coisas que a gente quer, né? Ele tem a capacidade de guardar informação e mutar como o DNA, e ele consegue fazer uma coisa que a gente achava que só a proteína fazia. O RNA ele consegue catalisar a reação, então ele também consegue fazer metabolismo. E uma coisa muito legal é que o pessoal em laboratório, eles já conseguiram criar uma enzima, né, a partir de RNA, uma ribosima, né, um RNA que consegue fazer cópias de outros RNAs igual a ele. Então as pessoas em laboratório conseguiram, fazendo seleção artificial, né, criaram um RNA que consegue fazer cópia dele mesmo, como se fosse o que a gente chama de primeiro ser vivo. Isso já foi conseguido já há alguns anos. Então isso é uma prova conceitual, né, não quer dizer que foi assim, mas poderia ter sido assim, de que você consegue, com algumas sequências de nucleotídeos, você consegue criar um RNA que consegue fazer cópias dele mesmo, se tiver, né, nucleotídeos abundantes. Então deve ter começado assim. E aí, a partir disso aí, você evolui, né? As coisas começam a crescer, a adquirir uma membrana, adquirir não sei o quê, e vai ganhando complexidade, mas não porque tem que ganhar complexidade, né? Porque a seleção natural favorece a quem tem mais capacidade de replicar. E se por acaso for uma coisa mais complexa, ela segue adiante. Qual que é a importância do solvente nesse começo da vida? A gente conseguiria ter vida se a gente tivesse outro solvente que não fosse a água? A água é tão importante assim para a evolução da vida ou a gente poderia até ter tido vida sem a água como solvente? Olha, essa é uma questão bem legal, bem importante. É que a água é uma coisa abundante no universo, né? A gente sabe que não é só a Terra, a gente tem água líquida em Cédulo, como chama, Europa, se não me engano, Ganimedes, esses aí que com certeza tem. Você pode ter outros líquidos, né? Tipo metano líquido e outros hidrocarbonetos na lua de Titã, por exemplo. Mas assim, com as moléculas que a gente conhece, a água é fundamental para organizar proteína, organizar membrana. As coisas não ficam estáveis se você não tiver água, né? Isso é fato. A gente não conhece moléculas orgânicas que estariam, talvez, funcionais no ambiente como se fosse, por exemplo, o Titã. Eu já vi alguns trabalhos de algumas pessoas começarem a propor isso, mas isso é um caminho meio longo. Teria que ir lá em loco e ver. Não é impossível em termos bioquímicos, né? Isso é perfeitamente possível. Só que tem que ser uma coisa meio inversa, né? Porque se aqui a nossa membrana ela é hidrofóbica, né? Ela é como se fosse uma coisa meio de óleo, né? Em volta de água, lá o óleo é o solvente. Então a água fizesse esse papel. Então seria uma coisa bem inversa com a lógica que a gente tem aqui. Mas assim, seria possível, só que a gente não tem um exemplo funcional na mão. Já vi alguns trabalhos das pessoas tentando ver isso na área, mas possível seria. Só que considerando o que a gente vê aqui no nosso sistema solar, a água como solvente me parece mais comum, pelo menos no nosso sistema solar, parece mais comum. Coisas como Titã, acho que só tem Titã mesmo. Eu não conheço, não sei se tem algum outro possível, eu só tô lembrando desse caso, assim.
Pegando um gancho que você tinha comentado um pouco sobre a experiência de Miller, você pode falar um pouquinho mais o que foi essa experiência? A experiência do Miller foi uma coisa muito interessante, porque o Miller não foi ele que teve a ideia, né? Quem teve foi o Oparin e Haldane no início do século XX, né? Em que eles propunham que antes de ter evolução biológica, você tinha a evolução das moléculas orgânicas. Então eles achavam que a partir de moléculas simples, tipo cianeto, né, o veneno, nitrogênio, CO2, hidrogênio molecular, metano, você poderia, dando condições redutoras, eles reagirem entre si e formar aminoácidos, essas coisas. Tipo, o Oparin, né? Ele era bioquímico, então ele trabalhou bastante com esse tipo de coisa, ele tinha ideia disso aí. E o Haldane era, se não me engano, era de genética lá da Inglaterra, não lembro agora direito. Mas eles tiveram essas ideias de forma independente. E o Miller foi o primeiro cara que falou assim, não, eu vou tentar ver se isso funciona. E ele fez um experimento que hoje em dia é considerado perigoso, porque você trabalha com hidrogênio molecular faísca, né? Se entrasse um pouquinho de oxigênio no tubo dele, ia explodir tudo. Né? Mas qual foi a ideia dele, né? Ele criou um sistema assim, fechado em que você tinha água em ebulição, você tinha umas faíscas elétricas. Ele botou o conjunto de gases redutores, né, que podem fornecer elétrons e tudo mais, dentro dessa atmosfera, como hidrogênio molecular, metano, nitrogênio, oxigênio, e botou um sistema para circular, né? O calor fazia a água evaporar, simulando o que acontece na Terra, né? Para evaporação, chuva, essas coisas, e os raios sendo fornecidos por centelhas, né? Por alguns fiozinhos que ele colocava, né? E ele ficou bastante surpreso que em uma semana ele já teve uma gosma escura, meio marrom, assim, dentro do tubo dele de água, né? Só com esses elementos. E aí, quando ele foi olhar lá, tinha praticamente quase todos os aminoácidos, dos 22 que a gente conhece, tinha 18 aminoácidos, tinha bases nitrogenadas, tinha açúcar, né? Tinha todas as moléculas orgânicas que a gente precisava. Foi um experimento bem importante porque mostrou que era possível, né, surgir uma abundância de moléculas orgânicas na Terra primitiva. Agora você imagina, tipo, a Terra coberta dessa molécula orgânica, né? E essas moléculas orgânicas podendo reagir e formar polímeros. E aí o primeiro ser vivo que surgia poderia ter uma abundância de coisas para consumir, porque teria aquele monte de molécula orgânica. Essa é uma das teorias, né, para a origem da vida. Ela só foi questionada recentemente porque talvez essa proporção de gases que ele colocou, metano, todas essas coisas, hidrogênio molecular, talvez não fosse tão grande. Então talvez não tivesse essa abundância de moléculas orgânicas que ele achava, né? Ele fez o experimento com menos moléculas redutoras, né, que pudessem fornecer elétrons e tudo mais, e na verdade ele ainda conseguiu produzir um pouco de uma molécula orgânica. Né? Mas aí vinha as pessoas com essa proposta de perto dos vulcões, porque o vulcão tem bastante poder redutor também. Os vulcões poderiam, de fato, também ter fornecido, digamos assim, essas moléculas orgânicas abundantes. As pessoas já fizeram isso, botam minerais, os gases que saem perto de vulcão e tudo mais também produz molécula orgânica. Aliás, pegando o gancho que o pessoal comentou aqui, eu já vi um experimento tipo do Miller, mas imitando, por exemplo, as condições de Titã, e eles produziram também um monte de molécula orgânica. Eles também já fizeram, para entender por que tem tanta molécula orgânica em meteoritos e meteoros, eles fizeram um experimento equivalente a esse do Miller, botando as condições do espaço, né? Vácuo, bota um pouco desses gases aí, depois bota uma radiação ultravioleta, não sei o que, e também conseguiram produzir um monte de molécula orgânica no espaço. Na verdade, se você der os gases e der ambiente redutor, eles formam moléculas orgânicas. Então a gente é feito da coisa mais comum do universo. Tudo quanto é lugar deve ter um monte de matéria orgânica. Se eu não me engano, acharam até um bolo de matéria orgânica recentemente em Marte. Né? Não acharam vida, mas eles acharam matéria orgânica. Então, matéria orgânica é uma coisa bastante comum. A gente é feito das coisas mais comuns do universo mesmo. E, Antônio, embora a gente não consiga bater o martelo e dizer exatamente como que a vida se originou na Terra, a gente tem uma boa estimativa de quando isso deve ter acontecido? Eu trabalho com biologia molecular, a gente tem uma metodologia chamada relógio molecular, que assim, você estima, tem que primeiro calibrar, né? Vou dar uma suposição assim, a gente sabe, não sei se já ouviram falar, tem duas coisas parecidas, do gênero Pan, né, de chimpanzé. Tem o chimpanzé comum e o chimpanzé anão, né, que é o bonobo. Eles se separaram por um rio que dividiu as duas populações, né, e aí eles viraram duas espécies diferentes, né, o Pan troglodita e o Pan panicus. E isso foi 2,5 milhões de anos. Se você vê a taxa de mutação que separou os dois, você pode agora comparar, por exemplo, o chimpanzé com o ser humano e ver que, assim, olha, o ser humano tem, digamos, o dobro de diferença que o bonobo tem do outra espécie. Então a gente consegue estimar, se aqueles dois se separaram 2,5 bilhões de anos com esse X de mutação, e o ser humano tem 2X, então o ser humano separou do chimpanzé há 5 milhões de anos. Aí se você tiver 4 vezes mais, tipo o que acontece com o gorila, aí é 10 milhões de anos. Não é um relógio muito preciso, mas ele tem uma faixa de erro, mas dá para ter uma estimativa mais ou menos do que é. Né? Então com isso a gente tem uma ideia que se a gente voltasse lá na época dos dinossauros, por exemplo,
a gente vai ver que, digamos assim, a gente teria um ancestral comum agora com, por exemplo, os lêmures, né? Teria primata, mas não seriam diferentes, por exemplo, uma mistura entre lêmur e macaco, seriam os ancestrais da gente na época dos dinossauros. E hoje em dia, descobrindo vários seres vivos agora, porque agora a gente está numa, digamos assim, uma era dourada de evolução molecular, porque os métodos de sequenciamento ficaram muito baratos, a gente consegue sequenciar hoje em dia um genoma humano inteiro com $300, né? Que era impensado, né? Então a gente está conseguindo sequenciar uma quantidade de organismos que até pouco tempo atrás a gente não conseguia. Então foram descobertos vários novos grupos de organismos. E aí as pessoas estão feito relógio molecular com todos eles, né? E apesar da faixa de erro do relógio molecular, né, saiu uma coisa engraçada, assim, né? A gente percebeu que assim, tem um organismo que a gente chama em evolução molecular, né, que é a ideia do Darwin. Todos os organismos que a gente conhece têm um ancestral em comum, que não necessariamente é o primeiro, mas tem um ancestral em comum, que a gente chama de LUCA, que é Last Universal Common Ancestor, né? Ele não é o primeiro ser vivo, mas é aquele ser vivo que todos nós descendemos agora. Ele é um pouco complexo para ser o primeiro ser vivo, né? Porque ele já tem membrana, ele tem várias características, já é uma coisa meio com cara de bactéria, assim. E a gente pode estimar há quanto tempo ele viveu, baseado em tudo que a gente já descobriu. E com os dados que a gente tem agora, ficou uma coisa que ninguém esperava, né? Apesar de ter uma faixa de erro, ele dá mais ou menos a idade da Terra. Voltando à faixa de erro, dá 4,1 bilhões de anos. O problema de dar o LUCA a 4,1 bilhões de anos, ou 4,5 bilhões de anos, é que é o tempo que a Terra não está habitável. E tem que lembrar que ele não é o primeiro ser vivo. Ele é um ser completo. Os autores dão comentários no artigo, mas fica implícito, né, que é uma coisa meio favorável à ideia de panspermia. Por mais que as pessoas não gostem, né, se esse dado se confirmar, seria possível. Mas para a gente confirmar isso, a gente teria que, por exemplo, descobrir vida em Marte ou Titã, em vários outros lugares do Sistema Solar, e descobrir que todos eles têm um ancestral comum com a gente e que separaram mais ou menos nesse período. Aí você conseguiria comprovar isso, né? Mas, por enquanto, a gente não tem. Mas os dados que a gente tem até agora, né, indicam uma coisa que a gente não espera, que a vida é mais antiga do que a Terra. Pode ter um erro, né, mas é isso que a gente tem no momento. O LUCA, pelo que eu entendi, é um ancestral em comum, porque a vida surgiu em vários lugares da Terra, né? Ela pode ter surgido, mas assim, a gente tem evidência que hoje os seres vivos, que tem todos que a gente conhece, e a gente descobriu um monte, todos eles têm várias características em comum. A gente tem o mesmo código genético, a gente tem as mesmas bases de metabolismo. É muita coisa para você imaginar que teve várias origens. Mas você não pode dizer que teve uma origem só. É que existe muita competição em seres vivos. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Não sei se você já ouviu falar que ave é um tipo de dinossauro. Já ouviu falar disso. Mas não significa que ela foi o primeiro. Tinha todos os dinossauros. Mas o que aconteceu com os dinossauros que não eram aves? Foram extintos. Então o LUCA deve ter tido várias outras linhagens que foram extintas. Ou foi o cara que chegou aqui. Aí pode ter coisas mais antigas que o LUCA fora da Terra. Se essa ideia de relógio molecular estiver certa, o LUCA não é o cara que deu certo, foi o cara que chegou aqui. Poderia ser isso. Porque os seres vivos são próximos demais. Assim, quem trabalha, como na minha área, você pode pegar qualquer organismo que, se eu pegar uma enzima chamada metilano tetrahidrofolato redutase, que é uma enzima fundamental, por exemplo, para você fazer vitamina B12, até uma E. coli tem uma enzima parecida com a sua. Você consegue ver semelhanças. Até como o Sérgio falou ali, que a vida é uma forma elegante de guardar informação, você imagina, essa enzima, a informação para fazer essa enzima guardada há 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos existe o código para fazer essa enzima, que é fundamental para a biossíntese de vitamina B12, e você consegue ver semelhanças impressionantes com a enzima da E. coli e com a gente. Todos os seres vivos têm essa enzima. Isso foi guardado, isso devia estar no LUCA. E tem várias outras, eu estou só comentando um exemplo mais banal. Então o LUCA tinha essas características. O primeiro ser vivo teria que ser uma coisa tipo um RNA, uma coisa assim bem simples, né? Mas todas essas linhagens podem ter sumido, ou está em outro lugar. É difícil saber no momento. Isso é fascinante, né? Algumas pessoas dizem que a vida é uma coisa rara, né? Parece que para fazer vida a natureza tentou muitas vezes, porque a natureza tem tempo, né? Tem muito tempo para testar as coisas. Então ela testou muito e havia uma probabilidade de 1 em 1 zilhão de dar certo e deu só essa certo. Não, essa visão minha não está correta. Não. É porque, assim, uma coisa da Terra, assim, esquece, por exemplo, a minha ideia de panspermia, a princípio. O que poderia dizer, assim, se você tiver evidência de atividade biológica, evidência bem concreta, assim, de atividade biológica, baseado em proporção de isótopos, né? Porque as enzimas biológicas, elas selecionam, por exemplo, você tem carbono isótopo 12 e 13, são 2 isótopos estáveis. As enzimas biológicas, elas têm mais afinidade pelo carbono 12 do que o carbono 13. Então, se você acha uma amostra de molécula orgânica que é equilibrada com 12 e 13, você sabe que isso não foi de origem biológica. Agora, quando você acha uma que não tem praticamente carbono 13, isso é de atividade biológica. E você já acha evidências bem concretas disso com 3,8 bilhões de anos. Tem gente lá na Austrália que já falou de 4,1 bilhões de anos.
Então, assim, seja 3,8 ou 4,1, significa assim, a Terra mal esfriou, porque depois teve um período chamado bombardeamento tardio, que a gente recebeu um monte de coisas que deixaram, tipo aquelas crateras na Lua, que ficaria inviável, né? A atividade biológica, ela tem duas possibilidades, né? Desculpa, a origem da vida tem duas possibilidades. Ou a vida surge muito fácil, porque é muito rápido o surgimento, ou ela chegou muito fácil. Tá? Tem essas duas possibilidades, tá? Não dá para negar isso. Então, isso, se a gente for pensar no universo, né, a abundância de moléculas orgânicas que tem, né, então se ela surgiu fácil, que ela pode surgir fácil em outro lugar. Mas provavelmente o que deve ser fácil de encontrar é vida microbiana, porque durante a maior parte da história da vida na Terra, a vida era nada mais complexo do que coisas do tipo bactéria e arquea, que parecem basicamente seres procarióticos. E uma ameba, por exemplo, só vai surgir depois de 2 bilhões de anos. E seres multicelulares na Terra só vão surgir depois de nos últimos 750 milhões de anos. E só surgiram por causa de um evento meio bizarro que fez a Terra ter oxigênio, porque na maior parte da história da Terra não tinha oxigênio, ou tinha oxigênio muito baixo, né? Tem os dois níveis, assim. E a vida multicelular só subiu quando o oxigênio subiu em níveis grandes. E o oxigênio é uma coisa bem, bem rara, assim, de aparecer, porque é meio perigoso. Então, vida simples deve ser abundante, assim, pelo que a gente imagina na história da Terra. Vida complexa, provavelmente não. Professor, você tem dado algumas pistas aqui ao longo do episódio de que o espaço pode ser um lugar interessante para a gente pensar a vida, né? O surgimento da vida na Terra. Como que as condições ambientais no espaço poderiam ser interessantes para se pensar a origem da vida aqui na Terra? Eu não acho que surgiu no espaço, não. Eu acho só o seguinte, o universo é bem mais antigo que a Terra. Eu pensaria assim como as ilhas, por exemplo, surgem lá no mar, e daqui a pouco você encontra plantas, insetos que conseguem voar grandes distâncias e chegar aleatoriamente lá, né? Às vezes imagina, como é que surgiu uma aranha aqui, como é que foi um pássaro, né? A questão, como é que os seres vivos vão levar de um lugar para o outro? Eu acho que ele pode ter surgido em outros lugares e ter chegado aqui. Por exemplo, às vezes você fala assim, mas veio de outro sistema estelar, mas quando a Terra foi formada junto com outras dezenas ou talvez centenas de estrelas. Existe até uma coisa chamada... tem até um nome para a estrela, é baseado na mitologia asteca. Tem uma estrela que eles deram um nome lá mitológico, baseado na mitologia asteca, que me fugiu o nome, que é a estrela que seria a mãe do Sol e mãe de outras estrelas. A gente sabe disso porque o nosso Sol tem uma assinatura, né, de espectro, de elementos que é a única dele. E aí, se isso fosse verdade, você conseguiria encontrar irmãs do Sol em outros lugares, né, com a mesma idade. E eles já encontraram estrelas que tem toda a característica de ser uma irmã do Sol, porque tem a mesma idade e tem a mesma assinatura química. Então, provavelmente, há bilhões de anos eles estavam próximos. Então, alguma estrela próxima, ou até a própria estrela lá que explodiu e tal, poderia ter micro-organismos que poderiam ter inoculado todos esses lugares da Terra e os outros lugares. Poderia ter vindo dessa forma. Então, seria uma condição de um outro planeta que pode ter sobrevivido. Daí as pessoas vão pensar, às vezes podem duvidar assim, mas como é que o organismo vai sobreviver nas condições de espaço, ficar tanto tempo e tal? Bem, para começar, eu já até comentei aqui com relação ao tempo, né? A pessoa pode falar, pode ficar milhões de anos no espaço. Eu já comentei de esporos de bactéria de 60 milhões de anos comprovado. Tem já cientista falando de esporos desses mesmos tipos de bactéria em grãos de sal com 210 milhões de anos. Não foi tão comprovado quanto o outro, mas se passou de 60 para 210, para mim já não faz muita diferença. Outra coisa, as pessoas falam de radiação no espaço. As pessoas gostam de falar que a radiação mata seres vivos. Não é verdade. A estação espacial está cheia de fungo até do lado de fora. É um fungo que, inclusive, cresce dentro do reator de Chernobyl. Ele é um fungo radiotrófico. Ele cresce melhor com radiação do que sem radiação. E é um fungo bem comum. É um fungo de cocô de pombo. Tá? Só para vocês terem ideia. E tem vários assim. O Walking Dead diz que começa assim, viu? Não sei se você sabe da teoria do Walking Dead, diz que o fungo cresce lá, toma a atmosfera e infecta todo mundo aqui. Não, o pior é que se você tiver imunossuprimido, esse fungo entra no seu cérebro e mata. Aí, tá vendo? Tô falando. Só pra... Eu tava rindo aqui, porque quer dizer que o Luke pode ser Luke Skywalker, é isso a pergunta. A questão é se a gente vai comprovar se a gente achar, digamos assim, a Leia no Marte, entendeu? Os irmãos dele. Se a gente achar a Leia e os outros irmãos, ou então o próprio Darth Vader, entendeu? Algum em outro lugar. Eu acho isso relativamente provável. Eu até agora não sei por que as pessoas não estão fazendo metagenoma, que é uma forma de você procurar DNA, em outros sistemas, tipo em Marte, essas coisas. Eu teria levado para lá, para checar isso. Me parece mais fácil do que você ficar encontrando organismo. Porque aqui na Terra, a gente teve uma dificuldade enorme de identificar organismo. Quando a gente mudou a ideia do tipo, vamos isolar, identificar organismo para vamos caçar o DNA e depois com o DNA a gente acha, a gente saltou de 6 mil espécies, só para vocês entenderem. Antes dessa ideia de metagenoma, de procurar o DNA primeiro para depois caçar o organismo, a gente conhecia só as 6 mil espécies de bactéria, tá? 6 mil.
as pessoas conheciam 300 mil ou 600 mil espécies de besouro. Parecia uma coisa assim, tipo, isso é um absurdo. Aí as pessoas começaram a olhar metagenoma e hoje em dia a gente já conhece, se não me engano, 6 milhões, 7 milhões de espécies de micro-organismos. Isso está aumentando. A gente estima que sejam bilhões em breve. Assim. Na verdade, é muito mais do que a gente espera. A gente descobriu vários grupos que a gente nem conhecia. Isso pode estar acontecendo lá também. Pode ter coisa muito parecida com o que tem aqui na Terra. A gente não está olhando porque a gente está tentando ver atividade biológica ou ver coisas assim. Não é tão simples de achar quanto achar DNA. A gente falou da questão da radiação, né? É que tinha mais outra coisa que as pessoas têm dúvida, né? A radiação, se a reentrada mata. Isso é uma coisa que os alunos costumam perguntar, se a reentrada mata. Isso era uma coisa que eu também tinha dúvida, né? Se o organismo aguentaria a reentrada, né? E eu lembro que tinha eu vi até isso na televisão. Os caras têm, na NASA, eles têm um canhão que dá a mesma aceleração, a mesma energia cinética de impacto, né? Eles têm como se fosse um canhãozinho de ar lá, que eles botam uma partícula, acelera e dispara, e a energia cinética do impacto é equivalente à energia cinética nas proporções, né, de um meteoro. Eles até usam isso para estudar, fazer simulação de como seria, por exemplo, o impacto de um meteoro, não sei aonde e tal. Eles testaram vários organismos e a maioria não tentava, até que alguém tentou uma coisa bem idiota, tipo, jogaram uma cianobactéria. E, cara, a cianobactéria resistia todas as vezes. Ela aguenta tranquilamente o impacto. Não tem mais nenhuma, digamos assim, coisa que pode impedir, sabe, teórica, de que o organismo não sobrevive à reentrada, ao impacto, à radiação, isso está descartado. Tá? Os organismos, eles aguentam o tempo. E a radiação é até interessante em termos de quiralidade dessas moléculas, né? Porque tem muita coisa, pelo menos que eu já li, que a respeito da estabilidade, que a gente sabe que a vida, por exemplo, do jeito que a gente conhece, ela tende a certas moléculas quirais. E eu já vi bastante coisa que a radiação tem relação nessa seleção no espaço, né? Eu também já vi isso. Tem várias explicações para essa questão quiral, né? Mas o fato é que quando surge, a quiral, assim, essa molécula, ela tem a possibilidade de ter uma forma espelhada dela. E é muito difícil a vida ter as duas formas, fica muito confuso para ela. Uma das formas tem que prevalecer sobre a outra. Então, se você tiver algum método que está selecionando uma forma espelhada, aí ela funciona bem. No caso, por exemplo, os aminoácidos dos seres vivos na Terra são todos levógenos. Então, se a gente pegar qualquer organismo da Terra, os aminoácidos que a gente usa são levógenos. Uma vez ou outra aparece um destrógeno, que seria a imagem espelhada dele. Se você encontrar um organismo e ele estiver cheio de aminoácido destrógeno, parabéns, você achou um alienígena e vai ganhar um Nobel. É basicamente isso. Mas, assim, parece que a radiação do espaço, essas coisas, pode favorecer uma forma dessa. Poderia realmente acontecer. Mas aí seria na hora de produzir os primeiros seres vivos. Né? Pode falar. Não, mas deve ter alguma coisa muito especial na Terra, né? Porque se veio para a Terra, deveria ter vindo para Marte, poderia ter ido para outros lugares assim, e a vida poderia... Pode ter. É que a gente não procurou ainda. Ninguém foi lá com a maquininha de genoma para caçar. Então. Sim, se eu tivesse que fazer um chute, né? Chutar, não tô falando que tem, tô falando um chute. Eu chutaria que se a ideia do Lucas ser de outro lugar, teria... Né? É um chute que fala assim, eu faria esse experimento, né? Se eu tivesse dinheiro, eu testaria, procuraria DNA em Marte, em Europa, em até Titã, né? Em Cédula, essas coisas, porque se chegou na Terra, pode ter chegado lá e vai ser parente nosso e separando por esses tantos bilhões de anos. Se você encontrar lá vida em Marte que é ancestral aqui da Terra e está separado por esse tanto de bilhões de anos, cara, aí não tem outra explicação. E aí, para comprovar isso definitivamente, você teria que ir naquela outra estrela lá, irmã do Sol, e dar uma olhada, né? Eu também esqueci de uma coisa, que às vezes a gente pode achar que um objeto de um outro sistema solar não chega no outro. É que a gente nunca olhou direito, né? Agora, recentemente, a gente viu dois, né? Veio aquele Oumuamua, né? Que o pessoal ficou discutindo o que ele era, e depois veio um outro cometa agora. Então, em poucos anos, a gente viu dois objetos entrando no nosso sistema solar que vieram de outro, né? Devia ser muito mais frequente antigamente, quando estava mais perto. Mas para mim, pelo menos, né, que eu sou físico, é meio perturbador acreditar que a gente veio todos os seres vivos da Terra do Luca, né, de um único... Outras, entre aspas, formas de vida não evoluíram, só evoluiu essa daqui que a gente conhece, né? Isso é meio perturbador para mim. Se você quiser, eu te mostro o genoma, você que é físico, só para você ver uma questão de probabilidade. Eu vou te dar, por exemplo, a coisa mais simples que tem, que não é nenhum ser vivo, que é um viroide. Pensa no DNA, quantas bases são? São 4. Para você ter uma base aleatória, é 1/4 de chance. Para ter duas, 4 vezes 4. Para ter 3, 4 vezes 4 vezes 4. Seria 64. Agora, pensa um viroide, que é o replicador mais simples, que é um parasita que nem tem proteína e tal. É 250. Seria 4 elevado a 250. Se você pegar esse número aí,
dá um número, se não me engano, elevado a menos 150 ou 160. Isso é muitas vezes maior que o número de átomos do universo. Então a chance de alguma coisa aleatória gerar aquilo por convergência, cara, assim, você tem que acontecer em muitos multiversos, entendeu? Para a sequência nossa bater com uma de bactéria, bater outra, tipo, não existe possibilidade real. Nem se você pegar todo o universo, você vai conseguir gerar aleatoriamente alguma coisa que vai ter a chance de convergir. É impossível. A gente faz uns testes, eu trabalho com evolução molecular, a gente sempre faz um teste para ver qual a chance de alguma coisa ter convergido e não ser produto de evolução. E assim, a gente não trabalha com coisas com chance de ter convergência. Geralmente a gente trabalha com coisas muito grandes. Eu tô falando 250, mas 250 a gente nem usa. A gente usa coisa com 1.000, 5.000, 6.000, 7.000. Então não tem como, por convergência, você imaginar que os seres vivos da Terra têm origens diferentes. Não, eles tiveram uma origem só. Origem só não, origem no Luca, né? Não, no resultado eu entendi, né? Mas me dá um pouco de agonia, sabe? Nossa, só desse, sabe? Pode ser também, imaginando a ideia do Luca, né, que parece até mais plausível, de ser só esse porque foi ele que chegou aqui. Não deu tempo da vida surgir aqui porque foi inoculado. A mesma coisa, ó, imagina que você tem um pote de... Você quer fazer um experimento para ver se vai surgir vida aqui numa piscina. Por que não surge a vida aqui? Porque vai entrar alguma coisa e vai contaminar. Todo mundo concorda? Por isso que a vida não surge. E por que a vida não teria surgido na Terra, por exemplo? Porque caiu um contaminante e cresceu. É a mesma ideia, assim, né? Se a gente conseguir comprovar. Mas é uma hipótese, né? Ela é plausível, mas ela não tem nenhuma evidência concreta ainda. Ela vai ter evidência concreta quando a gente conseguir encontrar outros e a gente comprovar que eles são mais antigos, né, e que eles estão em outros lugares, irmãos e tudo mais. Se a gente encontrar coisas desse tipo em outros corpos do sistema solar, a gente vai comprovar essa panspermia. Eu acho que é uma hipótese daquelas que teoria, né? Não vou deixar mais para hipótese, ainda não chega a ser uma teoria. Mas uma das que as pessoas elas desprezavam um pouco antigamente, né? Hoje em dia não está mais tanto, não, porque tem acumulado algumas coisas, né? Em torno, né? Não tem uma evidência concreta, mas é uma coisa que vale a pena investigar. É uma coisa que está chamando a atenção das pessoas a investigar essa possibilidade. Não parece mais tão plausível. Antônio, a gente ouve muito, assim, no dia a dia, né, dizerem que o ser humano é um exemplo de vida inteligente. Ao mesmo tempo, parece, de certa forma, razoável aceitar que os animais também têm desejos, medos, etc. Da onde surge essa inteligência? E, ao mesmo tempo, uma planta tem consciência, uma bactéria pode pensar? Às vezes talvez um pouco filosófico isso, e eu não sei se eu consigo ir muito para essa área. Eu vou tentar para uma área mais funcional, que geralmente eu trabalho um pouco melhor. Mas, assim, eu vou de trás para frente aqui, plantas. Às vezes as pessoas acham que as plantas não sentem. Todos os seres vivos sentem e se comunicam. Por exemplo, há muito tempo atrás as pessoas pensavam, muito tempo atrás não, na década de 90 as pessoas pensavam que as bactérias, por serem seres unicelulares, que eles não cooperavam. Hoje em dia a gente sabe que as bactérias têm quorum sense. Elas conseguem se comunicar entre elas e elas agem diferente se elas estão em bando. Tem bactérias assim, enquanto elas estão sozinhas, ou tem poucas, elas não vão ser patogênicas. Quando elas atingem um número X, elas se comunicam com moléculas, elas começam a ser patogênicas. Ou, pensando do outro lado, assim, mais bonzinho, não sei se já viram peixes, lulas, que ficam brilhando lá no fundo do mar. Elas só dão esse brilho para o ser vivo se ele alimenta elas e elas atingem um nível populacional X. Aí elas percebem que elas estão com a população grande e elas dão a fluorescência para eles. E aí, se o ser vivo dá essa alimentação e fica com a população grande, eles ganham fluorescência. Então, a gente vê que essa questão de perceber e interagir com o ambiente, em cooperação, essas coisas de comunicação, é uma coisa que já surgiu há bilhões de anos. As próprias plantas, elas têm formas de comunicação bem interessantes. Elas comunicam até também com outras espécies. Por exemplo, se você tem uma planta lá, não é um sistema nervoso, assim, mas se ela começa a ser mastigada por um herbívoro, ela emite sinais químicos que atraem até os predadores. Então, se ela está sendo, por exemplo, as folhas estão sendo devoradas, ela emite um sinal químico que atrai, por exemplo, vespas, atraem joaninhas e coisas desse tipo para atrair lá. Então as plantas, elas param o crescimento, fazem uma série de outras coisas, mexem, a folha começa a produzir compostos tóxicos, elas têm uma resposta, elas percebem o ambiente e dão uma resposta. Algumas fecham folha, enfim, tem uma série de coisas. E quando a gente vai nos animais, aí a gente percebe um sistema, mais uma coisa com cara de sistema nervoso, uma coisa um pouco mais próxima da gente, então a gente começa a prestar um pouco mais atenção. E é um pouco difícil a gente imaginar quando que vem a consciência, quando não vem, né? A gente vê animais que estão aí na Terra há muito tempo, tipo polvos, moluscos, né, que tem bastante cara de fazer coisas inteligentes e mexer numa coisa ou outra. A gente vê alguns outros símios fazendo isso e tal. Então, acho que tem vários seres que têm um pouco de consciência. Eu não sei se tem essa consciência de ter autoconsciência, de olhar para um espelho e saber que ele é
como a gente vê em alguns macacos, né, e, por exemplo, a gente não vê um cachorro, um gato tendo isso, tem níveis diferentes, né? Isso é um pouco complexo de ver. A gente poderia criar várias coisas para tentar ver até que ponto o ser humano passou a ser diferente, né? A gente pensar assim, foi quando ele começou a fazer ferramenta, mas a gente tem vários animais que fazem ferramenta, corvos fazem ferramentas, né? Se a gente for pensar em coisas complexas, atividades complexas, tem várias aves que fazem uma série de coisas complexas, né? Talvez uma das coisas mais únicas do ser humano, né, que a gente poderia pensar assim é fazer arte, né? A arte, você ter tempo de pensar e fazer coisas abstratas, talvez seja a coisa mais específica do Homo sapiens, apesar de ter gente indicar que o Neandertal fazia isso. Mas a minha visão do Neandertal é mais daquele de outros autores, que o Neandertal não é uma espécie, é uma subespécie de ser humano, né? Homo sapiens neandertalenses, porque eles cruzaram, né, com Homo sapiens e deixaram prole fértil, né? Então tem várias pessoas que têm DNA de Neandertal. Se fosse outra espécie, isso não aconteceria. Eu mesmo tenho. Então é um pouco difícil, né? Não tem uma, como é que te fala, uma barreira, né? Uma linha divisória direita para dizer quando que é o que não é. Vai depender muito do que você quer ver, né? Você falou que você tem DNA, pedaço do DNA de Neandertal. Você fez o sequenciamento, então? Fiz. Eu tenho bastante Neandertal. Tem várias coisas que a gente às vezes não sabe, né? Tem DNA, por exemplo, a mitocôndria de origem indígena, né? Tem isso. No meu DNA tem umas coisas que geralmente o pessoal fala que não era muito comum em Portugal, que tem DNA de visigodo, que é aqueles povos lá que destruíram o Império Romano, é bem alto. Tem um monte de coisa, assim. Eu tenho DNA aparentado com Otzi, aquele homem lá do gelo, um cara de Stonehenge. Legal, você fez no Brasil esse teste? Eu fiz, mas eles dão um dado bruto e você pode olhar em um monte de site de análise genética. E aí você pode comparar, que eu acho muito divertido, comparar com DNA de coisas arqueológicas, dados arqueológicos. E aí você acha parentes seus antigos em vários lugares, que é bastante divertido. É bem legal. Mas assim, ainda é incompleto, né? Ele é só um marcador, eles pegam as regiões variáveis do genoma e é só 0,2% do genoma. Futuramente vai ficar mais barato aqui no Brasil fazer o genoma inteiro, aí você tem mais informação. Mas o genoma inteiro está custando lá fora $300. Né? É muito barato. Antigamente era bilhões de dólares para fazer, né? Então $300 é uma revolução assim, meio grande. Né? Aqui no Brasil esse pequenininho está custando uns 199 ou em promoção até 129, você paga. E, Antônio, a gente vê bastante também notícias de cientistas replicando formas de vida, tentando reconstruir do zero, vamos falar assim, diferentes formas de vida, as bactérias e tudo mais. Você acredita que é possível para o ser humano, então, criar novas formas de vida e talvez até alguma coisa que não fosse baseada em carbono? Primeiro, acho que eu vou falar desse que eles fazem, né? O que a gente faz atualmente de artificial é basicamente genomas artificiais. A primeira pessoa que fez isso foi o Craig Venter, que foi o mesmo cara que começou a fazer o sequenciamento do genoma humano independente. Ele pegou a bactéria mais simples que tinha, a bactéria de vida livre, e ele fez base por base nucleotídico o genoma inteiro dela, tirou tudo que ele achava que não era necessário, e ainda colocou no meio da informação lá, porque dá para você embutir no DNA, tem partes que são redundantes, então você pode jogar um código dentro do ATGC, de informação. Ele botou citações bibliográficas, botou assinatura, botou até poemas dentro do genoma do bichinho lá, sintetizou base por base e colocou numa célula, digamos assim, vazia. E isso replicou. Isso, se não me engano, foi em 2010. Foi em 2010 que eu acho que ele fez isso. Ele já fez outras versões, mas agora, recentemente, eles foram um pouco mais, como é que chama? Radicais, né? Eles tentaram botar o mínimo do mínimo mesmo. Eles não basearam com base no organismo. Eles foram colocando um pouquinho, foi botando outro, até ter uma célula viável, né? Então, se não me engano, com 7 genes, eles foram adicionando e tal, até conseguir uma célula que se multiplicava. Então, não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Um pouco mais radical do que conseguiram fazer. Então, tudo isso aí é basicamente meio que engenharia reversa, mas é baseado no genoma. Você está pegando uma célula vazia e colocando lá dentro. Então, é tudo seguindo a lógica biológica. O que eu já vi de mais radical nisso foi, por exemplo, fazer uma coisa que seria realmente diferente do Luca. Por exemplo, todo mundo tem o mesmo código genético. O que eu já vi eles fazendo um organismo artificial com outro código genético, tá? Com alterações do código genético. E aí ele realmente não tem nada a ver, seria diferente da gente. Eles também já fizeram isso, até para ser, digamos assim, mais seguro, digamos assim, dele não poder trocar genes com a gente porque não ia funcionar. Agora, criar coisas já nano, do nada, com base em outras coisas, eu acho meio difícil, porque você teria que criar todas as máquinas
que um ser vivo tem que não é simples, né? De enzima, de não sei o que, de não sei o que lá. Eu acho até difícil alguém ter o estímulo para fazer isso, né? Talvez com inteligência artificial alguém até possa, né? Mas no momento o pessoal tá mais tipo, eles estão chupinhando o que tem biológico, né? E usando o que tem biológico como base. Para fazer uma coisa do nada ia dar bastante trabalho. Talvez com uma inteligência artificial até dê para fazer, mas para uma pessoa engenheirar e botar todos os pedaços para começar a imitar uma célula baseada em nano, ia ser muito complicado, né? Mesmo porque a biologia, no fundo, é nanotecnologia. Você vê as proteínas de membrana, você vê a DNA polimerase, vê todas as coisas, como elas funcionam e como são moléculas na escala, é nanotec, né? É a nanotecnologia por essência. São máquinas biológicas, quebra o ATP, faz uma coisa, faz outra. Eu trabalho muito com essa parte de simulação. E as mesmas ferramentas que você usa para nanotecnologia, em termos de programas, de visualização e coisas, são as mesmas que a gente usa para simular moléculas biológicas. Só a química que é um pouquinho diferente, mas assim, a escala é a mesma. E você falou que ele colocou informações com poema, citação dentro do ser vivo. Qual que é a capacidade de informação que você consegue colocar? Tem essa informação disso? Tem. Você usa só o teorema de Shannon, né? Você, em vez de ser binário, é com 4, né? Em vez de ser 0 e 1, é ATGC. Aí você usa aquela forma do Shannon, acho que é 2 elevado a 4, né? E aí, por base, é basicamente isso. É mais informação. Em vez de ser 2 elevado, sei lá, 2, porque é 0 e 1, é 2 elevado a 4. Aí, por exemplo, no genoma humano inteiro, é 700 e poucos mega. Então, com 700 megas, você faz um ser humano. É meio decepcionante você imaginar que com 700 megabytes você faz um ser humano. Mas, provavelmente, pelo que você falou já durante o episódio de hoje, se eu quisesse, por exemplo, fazer um organismo artificial para armazenar informação, enfim, X, toda a informação da Terra. Provavelmente, como isso seria inútil, ele iria, com o tempo, jogar isso fora. Sim, tem esse detalhe. Mas aí, o que acontece? Você pode botar na parte essencial dele. Você pode engenheirar isso de forma que isso fique embutido dentro da parte essencial dele. Inclusive, isso já... Eu gostava muito de ficção científica, e uma das coisas que sempre fascinava essa ideia, assim, se fosse engenheirado, se o ser vivo tivesse uma origem terrestre, a informação estaria embutida dentro do genoma. As pessoas já olharam isso, não tem nenhuma informação alienígena criadora dentro do nosso genoma, não tem. As pessoas já olharam isso, não tem um easter egg escondido. É decepcionante, mas não tem. Mas a gente pode criar isso. Não que a gente saiba, né? Não, daria para achar, porque por mais que você não saiba qual é a informação, ela tem indícios de que tem informação a mais de um lugar em que o outro, entendeu? Você pode achar uma diferença de entropia do Shannon, você fala, aqui tem uma informação meio escondida. Você pode não saber, mas tem uma informação escondida ali. É basicamente isso. Só uma pergunta que eu tenho que fazer por causa de uma série que tem na Netflix até. Você falou que você consegue simular aí um ser humano, entre aspas, mas você consegue evoluir isso, tipo uma dinâmica molecular, uma dinâmica do que acontece, ou é meio estocástico? Você vê o estado mais de menor energia daquele sistema? Não, calma, eu consigo fazer coisas bem pequenas, tipo a proteína na membrana. Eu posso até fazer sistemas um pouco maiores, mas diminuindo a resolução. É que depende do que você quer simular, né? O que eu faço de simulação é simulação atomística, às vezes a gente usa quântica também para simular o centro de reação da enzima, mas a gente estimula partes moleculares, partes tipo nano mesmo, tipo, no máximo alguns milhares de átomos que a gente faz simulação. A gente usa dinâmica molecular e às vezes no sítio ativo a gente faz mecânica quântica, mas nem sempre que a gente faz. Mas é um pouco, não é temporal, né? Não chega a ser, como é que chama, Monte Carlo, não. A gente usava Monte Carlo mais antigamente. Você bota um campo de força, você bota um start aleatório e você começa a fazer a simulação ao longo do tempo. Tem outras coisas também, a gente faz análise de modos normais, tem várias metodologias diferentes. Só para o pessoal saber, isso você faz no cluster lá da UFBC ou você faz no computador normal? Olha, dá para fazer, mas acontece que hoje em dia os computadores estão a velocidade muito grande, né? E o que é mais rápido na nossa área é a placa de vídeo. O GPU é muito rápido. Então, às vezes você tem o cluster, mas a placa de vídeo que sai é muito mais rápida do que... Então, às vezes você tem uma capa de vídeo que você consegue comprar num projeto da FAPESP, essas coisas. Se ela for mais nova, ela ganha disparado do cluster, né? O único problema é que agora as criptomoedas estão enchendo a nossa paciência, porque outro dia saiu uma placa de vídeo fenomenal e um dia depois ela triplicou o preço, porque as pessoas estão comprando elas para fazer criptomoeda. Então, a criptomoeda está atrapalhando a nossa vida, além do dólar, né? E outra coisa também que seria uma revolução, revolução mesmo, né? Quando ficar disponível para todo mundo com memória maior é o computador quântico, né? Para a gente seria fundamental. Mas, por enquanto, além de ser caro, eles não têm ainda memória para a gente usar. Mas seria tipo o que você faz em 1 segundo no computador convencional, no quântico você demoraria 10 mil anos para fazer um toque equivalente convencional. Seria uma revolução, assim, pra gente. Mas tem uma dúvida que aflige a gente, a Beatriz vai fazer agora, eu acho que é importante, né, Beatriz?
Isso aí, a gente falou muito sobre o surgimento da vida, o começo da vida e como que a vida tem perdurado aí no planeta Terra todos esses anos, inclusive aguentando várias mudanças que aconteceram, tanto geologicamente quanto a partir de outros eventos. E eu acho que uma pergunta interessante para a gente finalizar esse episódio é: o quão frágil é a vida e, ainda mais, para onde caminha a vida no planeta Terra? Para onde caminha a vida, quando a gente traz para frente, é a mesma coisa que levou a gente até agora, né? É só a seleção natural, a evolução e tal. Mas a seleção natural, ela não tem nada de propósito, né? A ideia dela é só perdurar e fazer cópias, e o que sobreviver vai para frente. Não tem essa ideia de ser mais complexo ou menos complexo. Essa ideia de complexidade está mais ligada a uma questão de entropia, e o universo, a tendência das coisas é aumentar a complexidade, mas não por causa da seleção natural, mas apesar de. Então, se as coisas às vezes forem muito radicais e tal, você vai ter extinção. Então, durante a história da vida na Terra, a gente sempre teve um monte de extinção em massa. Talvez a pior tenha sido a do Permiano, que foi antes dos dinossauros, que acabou com mais de 99% da vida na Terra. 95, alguma coisa assim. Foi uma extinção assim absolutamente terrível, e mesmo assim a vida resistiu. A gente nunca teve uma extinção em massa que acabasse com, sei lá, seres multicelulares. Não chegou a isso. Mas mesmo que você tivesse no futuro, né, que as condições da Terra não sejam muito vantajosas, é bem provável de seres vivos aguentarem durante um bom tempo. A gente tem seres vivos que aguentam a temperaturas de 121 graus, ou com muito frio, ou com muito sal. Na Terra não tem muitos lugares que os seres vivos não se adaptam. Então eu acho que a vida deve se resistir na Terra durante bastante tempo. Eu não sei a vida complexa, né? Mas vida simples tem capacidade de se adaptar a vários lugares. E se tivesse que chutar, né, mesmo com a Terra sendo destruída por algum motivo, daqui bilhões de anos, é provável que a vida unicelular da Terra consiga de algum modo sobreviver em algum pedacinho, em algum canto, e se achar algum lugar, digamos assim, favorável, ele poderia colonizar, né? Talvez repetindo a história que talvez tivesse acontecido. Agora, a nossa vida, né, a vida inteligente, ser humano, essas coisas, isso já é mais difícil, porque aí já não tem muito a ver com coisas de biologia, né? Já tem a ver com coisas de, como é que fala, de sociologia, de história, de não sei o que, pra gente saber que caminho vai levar, né? O que o ser humano vai fazer, aí já não depende tanto de biologia, né? É mais complicado para saber a nossa história. Mas eu acho que a vida, ela aguenta, né? E ela não tem um motivo para isso. A questão da vida inteligente, ela também é basicamente acidental, tá? Assim, na minha visão, assim, que consegue fazer tecnologia, todas essas coisas. Então, se por acaso a gente desaparecer por algum motivo, às vezes as pessoas têm a tendência de achar, vai aparecer alguma coisa para tomar conta do nosso lugar. Eu particularmente não acho isso, porque durante a maior parte da história da Terra, de 4,5 bilhões de anos, a única evidência que a gente teve de civilização foi quando apareceu a gente. E se tivesse tido cidades ou civilização com alguma coisa desse nível da gente, a gente teria percebido no tempo geológico, teria deixado algum tipo de marca, a gente nunca achou nada parecido com isso. Então, não parece ser plausível. Se a gente desaparecer, provavelmente a Terra não deve originar outra coisa parecida com a gente. Eu acho pouco provável, né? Antônio, a gente está chegando no final do nosso programa, a gente sempre pede algumas dicas de filmes, livros, né? A gente falou um pouquinho de Star Wars, que eu acho muito interessante Star Wars, é que eu também não sou muito conhecedor de Star Wars, assim, para conseguir bater o martelo, mas o que me parece é que as vidas ali são todas parecidas, apesar das formas serem diferentes, as composições me parecem muito parecidas. A gente não vê, por exemplo, ninguém feito de silício, feito de outros materiais que não existem, por exemplo, na vida na Terra, né? Você teria outras indicações de livros, séries pro pessoal? Eu tenho, mas antes, deixa eu só tocar num ponto de Star Wars que você falou que eu acho engraçado, que tem até a ver com isso que você falou, é que, não sei se você lembra da coisa da força, eles falam dos midi-chlorians, né? Que se você olhar do midi-chlorian, é nitidamente a mitocôndria, tá? A mitocôndria dos eucariotes, que é a usina de força e tal, não sei o quê. Inclusive, teve cientistas que descobriram recentemente uma bactéria que entra e come e toma o lugar das mitocôndrias em carrapato, e eles deram o nome de midi-chlorian, tá? Só para fazer um parênteses. Assim, eu vou pensar em várias mídias, assim. Uma que me chamou a atenção, porque na verdade é um conjunto de um monte de coisas de ficção científica, é um game que agora está em evidência, porque eles vão relançar, que é o Mass Effect. Ele é fenomenal porque ele junta influência de todo mundo. Talvez ele junta coisas, por exemplo, do Orson Scott Card, que é um dos caras que eu mais curto, assim, de ficção científica e tal.
Ele tem uma visão bem legal de coisas biológicas, coisas sociais. O Orson Scott Card é bem legal porque ele passou bastante tempo no Brasil, tá? Inclusive um dos livros dele ele até fala de uma colônia, um planeta que foi colonizado por brasileiros. Ele passou um tempo aqui no Brasil. E ele é um dos melhores autores também que eu já vi, né? A gente tem aí o Arthur Clarke, enfim, depois eu falo de outros. Mas no caso do Mass Effect é legal porque ele, biologicamente, cientificamente, ele é bem aprimorado, né? Inclusive, por exemplo, tem trechos do jogo que, se você comprar o alimento para um determinado animal que você comprou lá, o peixinho, ele vai morrer, porque ele é baseado em moléculas de estrógenos. Então, se você der comida levógena, que é comida pra gente, ele vai morrer. Então, se você não souber disso, eles falam, se você não perguntar, ele vai morrer. Então, para mostrar essa diferença biológica, né? Eles também colocam uma explicação bem plausível de por que todos os seres vivos daquele período lá estão mais ou menos no mesmo nível tecnológico, porque tem uma grande barreira. E eles explicam o que é essa barreira, o que aconteceu com os seres antes, por que eles desapareciam, mas se eu contar vai ser spoiler, tá? Então eu vou deixar para quem for. Mas o legal do Mass Effect é que ele tem um amálgama, ele leu todos os autores legais de ficção científica e juntou tudo ali, né? Então tem muito easter egg, você vai achar várias referências de todos os autores que você gosta de ficção científica e coisas científicas você vai achar. É o melhor game, assim, para quem gosta de ficção científica, eu recomendo, porque eles estão relançando com gráficos melhores. Se você não tiver um bom computador, jogue o antigo, porque a história dele é fenomenal. O 1, 2 e o 3, tá? O Andrômeda não é tão legal, não. Pensando em vida agora, um que eu recomendo bastante, eu tenho até o livro aqui, clássico dele, eu recomendaria esse aqui agora não dá para pegar ali, que é o Solaris, do Stanislaus Lem, que é um concorrente do 2001, Odisseia no Espaço, porque ele talvez gere o ser vivo mais diferente que eu já vi, que é um ser vivo só, uma ameba gigante que domina um planeta, tenta se comunicar com os seres humanos de uma forma meio diferente. Então talvez tenha sido o alienígena um dos mais aliens que eu já vi, assim, com cara de alien, né, que é o mar inteiro que controla o negócio de planeta. E outro também que cria alienígenas talvez um pouco mais plausíveis, né? E até com uma ideia de panspermia, talvez seja um dos autores mais antigos que as pessoas acham que é de terror, que é o Lovecraft. O Lovecraft lá com aqueles mitos lá de Cthulhu e tudo deles, na verdade não tem nada místico ali, na verdade são seres que vieram de outros planetas e têm uma tecnologia super avançada e com linguagens próprias e outras coisas, então tem várias civilizações, ele fala de panspermia, fala de tempos geológicos e não sei o quê, tudo isso na década de 30, né? Tem até um conto dele bem legal, que é A Cor que Veio do Espaço, que ele faz um alienígena bem diferente. Então, o que eu acho legal do Lovecraft foi um dos caras que mais pensou assim, alienígenas realmente com cara de alienígenas, né? Foi um dos primeiros. Inclusive o Mass Effect é claramente inspirado no Lovecraft, assim, absurdamente, algumas coisas. Então eu acho que talvez seja uma das coisas mais legais do Lovecraft. Talvez o livro As Montanhas da Lua dele talvez seja um dos mais legais, né? O do Orson Scott Card, acho que eu já comentei, né? Um que é bem legal também para pensar em panspermia e tal, coisas desse tipo, em seres vivos, em coisas, é a continuação de 2001, né? Que é 2010. Quando eu li, eu achei bem legal, assim, a descrição de como poderia ter vida lá nas luas de Júpiter e tal, né? É bem divertido e tal. E fazendo um parênteses, parece que esse conto que você citou do Lovecraft, que é A Cor que Caiu do Espaço, ganhou um filme, né, que estreou no ano passado, eu não cheguei a ver, então eu não sei se é bom, mas fica a dica aí também. Eu não vi o filme, mas se alguém tiver que pegar um livro, assim, para pegar, um que eu recomendo também bastante é As Montanhas da Loucura. Isso é bem legal, assim, para ter uma ideia. Um livro que mudou muito a minha perspectiva com relação à origem da vida é O Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins. Eu acho que não é o mais famoso dele, mas é um livro excelente também. De não ficção, né? Eu tava falando de ficção. Agora, pensando em ficção, não ficção, né? Eu tava falando de ficção, mas em não ficção, eu gostaria de recomendar, como é que chama? Aquele clássico do Richard Dawkins, que é o Gênio Egoísta. O Gênio Egoísta é fundamental porque ele muda, foi um dos livros que me influenciou bastante, porque ele muda a sua perspectiva de visão. Você para de ver a evolução do organismo, você começa a ver a evolução pelo gene. Isso é extremamente importante, até para você entender vírus e outras coisas. Também você vai entender por que gene passa de uma espécie para outra, coisas desse tipo. Outro também que corrige algumas coisas de evolução, que às vezes o pessoal acha que a evolução parou no Darwin, né, e não, teve coisas importantes como o movimento do Dawkins, é os livros do Stephen Jay Gould, né, principalmente o que fala de equilíbrio pontuado. Porque às vezes as pessoas ficam muito atrás de elos, evolutivos, e achar que a evolução é sempre lenta e gradual, mas a evolução, na verdade, muitas vezes ela está estática, ela está parada e ela dá grandes saltos. A evolução é muito, muito competitiva, a seleção natural. E aí quando você tem uma extinção ou você acha um novo ambiente, você baixa um pouquinho a seleção natural e aí você permite que tenha uma certa diversidade de seres vivos, tá?
É uma coisa importante. Então, essa ideia do equilíbrio pontuado muda um pouco essa visão. E o outro muito legal, assim, por essa questão de entropia e de coisas que eu recomendo, é o livro do Stuart Kauffman, mas eu acho que esse só tem em inglês, que é Origens da Ordem, a auto-organização, etc. e tal, que é um livro que eu também recomendo bastante. Você sugeriu também na pauta que Gattaca, que eu também curti bastante. De ficção, É porque a gente acabou não falando muito de genoma. Não, a gente vai falar no próximo programa que a gente vai gravar sobre especificamente sobre evolução. Eu tinha esquecido desse detalhe, isso que eu ia perguntar, porque eu achei que eu não tinha falado suficientemente de evolução. Porque evolução é um dos problemas que eu mais vejo atualmente em termos de ensino, é a coisa que a gente mais vê as pessoas falando e que a gente mais vê que as pessoas não entendem. Todo mundo acha que entende seleção natural, e o que as pessoas sabem, na verdade, é lamarquismo. É descarado, assim, é um problema sério isso. A gente quer explicar as coisas, as pessoas não entendem. E agora mesmo, com essa coisa de coronavírus, a gente vê as pessoas falando cada barbaridade, assim, que eu fico... Às vezes a pessoa tá tentando ajudar, mas tá falando coisa errada, entendeu? Mas... Esse programa que eu tinha tanta dúvida, tanta pergunta pra fazer, que senão ele não ia terminar hoje, provavelmente, né? Talvez nem na minha própria vida, mas... Beatriz, eu acho que você tem um pedido. Sim, a gente falou bastante hoje, né? Foi um episódio super interessante. E a gente vai continuar aí com esse papo. A gente vai evoluir essa conversa aí para falar de evolução no próximo episódio. Mas eu queria pedir para você, Antônio, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Eu acho que uma das coisas importantes, talvez hoje em dia, tirando um pouco do escopo aqui, né, é a gente tentar se informar de forma um pouco melhor, assim, tentar evitar se informar com qualquer meio, né? Às vezes a gente tem esse acesso às redes digitais e a gente muitas vezes acaba procurando as coisas mais fáceis e a gente acaba se informando de coisas muito erradas e cheio de conceitos errados, né? Talvez seja bom as pessoas terem mais cuidado com as fontes que elas pesquisam antes de afirmar ou tentar entender alguma coisa, porque o grande problema hoje em dia, eu acho, é a gente ler muitas informações erradas de uma fonte e propagar esse tipo de coisa. Eu acho que isso está sendo um dos grandes males, grandes males da atualidade, né? Essa má informação. Então, tentar corrigir isso talvez seja uma coisa importante no cenário atual. O professor Antônio, muito obrigado pela participação. Você é uma daquelas poucas pessoas que eu conheço, eu falo para algumas pessoas que você dá um tema, a pessoa ela vai falando e vai conquistando a gente vai tendo mais dúvida, que é muito bom, né? Quando a pessoa vai falando, ela vai contribuindo a que você pense mais sobre o assunto, né? E a gente vai continuar esse papo sobre evolução. Muito obrigado mesmo pela atenção e pelo tempo. Obrigado a você que está até agora aqui ouvindo a gente no Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá no Facebook, no Twitter e também no Instagram, mesmo que a gente não saiba usar, mas a gente tem gente que sabe usar o Instagram. E por que não? Vai lá no YouTube, segue a gente, se inscreve no canal lá e vê os vídeos, tá bom? A gente volta a qualquer momento. Até mais. Tchau! Este podcast foi editado por Fê Gomes.